Pastor, o que você quer nos ensinar hoje? Qual que é o propósito desse negócio hoje para nós? Deixa eu te falar uma coisa. Qual que é a mentira? Qual que é a mentira que você tem contado para você mesmo? O que você tem cauterizado na sua cabeça? Que você tem aceitado na sua mente? Que tem tomado o seu coração? E não tem permitido você avançar? Alguém pode falar, pastor, como assim? Você sabe, um soldado de Hitler, um ministro da comunicação de Hitler, certa vez ele disse, conte uma mentira 1000 vezes e essa mentira vai se tornar verdadeira. Ele disse mais, ajunte um grupo de pessoas, coloque esse grupo de pessoas para contar uma mentira e você vai ver que isso vai produzir um ambiente. E quando produzir um ambiente, pode ter certeza, a mentira vai se tornar verdadeira na cabeça das pessoas. E as pessoas vão passar agora a viver uma mentira. Pastor, por que você está começando dessa maneira? Eu vou te falar uma coisa, você precisa entender isso. O que eu preciso entender? Nós somos fruto daquilo que nós acreditamos. Nós somos fruto das nossas crenças. E se as nossas crenças forem erradas, elas vão produzir um comportamento errado. E um comportamento errado vai produzir uma vida errada, fora do propósito. Uma vida que não edifica, que não produz aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Quando eu digo isso para os irmãos, eu vim aqui te contar nessa noite, você foi bombardeado a sua vida inteira. A vida inteira, você ouviu frases do tipo, você não consegue, você não é capaz, você não dá conta, não vai dar certo, não é para você. Não, é muito longe, é muito grande. Para de sonhar, para de acreditar, para de pensar nessas coisas. Porque não é isso que tem para você. Eu estou te contando porque automaticamente você aceitou a mentira. Então a mentira contada muitas vezes, várias vezes, vai gerar em você uma identidade fraca. Quando eu digo isso, porque nós precisamos ser sinceros, irmãos. Eu vim aqui para poder trazer luz para você. O diabo ele trabalha incessantemente para destruir a sua identidade. O diabo ele não quer que você saiba quem você é. O diabo ele não quer que você avance. Ele quer fazer com que você se sinta intimidado, preso. O diabo não quer que você assuma uma identidade governante, de autoridade. Não, pelo contrário. Ele trabalha incessantemente para que você viva preso numa mentira. De que você não é capaz, de que você não dá conta, que você não pode, que você não dá conta de sair da pobreza, que você não dá conta de falar, que você não dá conta de pregar, que você não dá conta de evangelizar, que você não dá conta de conquistar o mundo, que você não dá conta. É sempre colocando mentira, sofisma. E vamos ser sinceros, isso começa desde a infância. Ele usa os nossos pais, ele usa irmãos, ele usa amigos. Ele usa pessoas próximas a nós justamente para tentar fazer com que você se sinta intimidado. E aí ele vai liberando mentiras na sua vida. E na medida que ele vai liberando essas mentiras, o que vai acontecendo conosco? Nós nos tornamos pessoas aprisionadas. Pessoas que têm medo de ousar. Pessoas que têm medo de colocar o pé sobre as águas. Alguém vai falar, pastor, como assim? Você sabe, quando você tem uma pressão gera poder. Pressão, ela forja algo em nós. Todas as vezes que você é pressionado, você tem que dar uma resposta. E todas as vezes que você é pressionado, pode observar, é sinal de que algo está para acontecer na sua vida. Quando você vê o povo ali em Êxodo, saindo do Egito, quando você olha para a história, você vai ver algo muito interessante, porque, por um lado, o faraó está vindo atrás de Moisés com o povo de Deus, mas lá na frente eles tinham o mar, e eles eram pressionados, e a pressão estava ali. Mas qual que foi a atitude de Moisés? Ele perguntou para o Senhor, falou, Senhor, o que eu vou fazer? O Senhor falou, marche. Ele falou, mas o que eu vou fazer? O Senhor falou, usa o que você tem na mão. O que ele tinha? Só era um cajado. Vamos ser sinceros, um cajado não é nada diante do mar. Aí o Senhor falou, toca as águas. Quando ele tocou as águas, o mar se abriu. Deixa eu falar uma coisa para você hoje. Deixa eu falar algo muito poderoso.
É muito importante que você saiba a quem que você serve. É muito importante você ter uma identidade. Eu estou aqui hoje para despertar algo em você. Por quê? Porque quando você verdadeiramente tiver noção, eu vou falar algo para você nessa noite. Isso aqui não é fruto de uma palestra, de uma ministração apenas. Isso aqui é fruto do cotidiano. Você precisa ouvir essa verdade constantemente. Constantemente, até ser impregnado na sua mente, cauterizado na sua mente. Eu tenho uma identidade. Eu falo isso para você porque a pergunta é: você conhece a sua identidade? Você conhece a sua identidade em Cristo Jesus? Não, eu sou cristão, eu nasci de novo. Ah, tá, tudo bem, entendi. Mas você sabe quem que você é em Cristo Jesus? Você sabe qual que é a sua autoridade? Você sabe por que você foi chamado? Eu estou te falando porque a sua identidade vai determinar quem você é. E a sua identidade, ela vai envolver muitos aspectos da sua vida. Vai envolver a maneira como que você age. Ela vai envolver os seus gostos pessoais. Vai envolver a sua liderança. Vai envolver, portanto, tudo que envolve você. Eu estou te contando isso porque em razão dela, é fundamental para que você possa ter o quê? Foco. Para onde que eu estou indo? Se eu tenho uma identidade, eu sei para onde eu estou indo. Eu preciso saber disso. Você sabe, eu estou te contando isso hoje porque não tem jeito. Não tem jeito, eu sei o que eu quero. Eu sei o que está no meu coração. Mas eu sei que eu também não vou sozinho. Eu só vou conseguir se Deus me der uma equipe. Se Deus me der levantar homens e mulheres que têm o mesmo DNA, que têm o mesmo propósito. Alguém pode falar: pastor, como que é isso? Como que é isso? João 1,12, a palavra de Deus diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Preste atenção, preste bastante atenção. Muito do que nós somos é determinado pela nossa criação, pela nossa nacionalidade, pela nossa família. Não tem jeito. Você é muito o que os seus pais são. Você é muito da sua criação. Você é muito da sua nacionalidade. É um fato. É um fato isso. Mas você sabe de uma coisa que é mais profunda do que isso? No momento que você aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, você passou a fazer parte de uma família celestial. Você se tornou um filho de Deus. Mais do que isso, filho amado de Deus. Então preste atenção. Isso nos leva a ter em mente que agora nós somos filhos daquele que criou todas as coisas. Aquele que fez céus e terra. Eu estou te falando porque esse é o primeiro passo para que você possa conhecer a sua identidade. Alguém vai falar: pastor, como assim? Sabe, irmãos, eu vou te contar. Alguns dias atrás, o pastor Aloysio, ele tem conversado conosco a respeito de identidade, mas ele não usou essa palavra. Ele falou sobre liderança. Nós precisamos ter uma liderança. Nós precisamos ter uma liderança forte. Nós precisamos ter uma liderança que atua de uma maneira a transmitir aquilo que nós somos. E eu confesso para os irmãos que lá naquela ocasião, quando o pastor Aloysio começou a falar isso para nós, algumas coisas passaram a pesar na minha mente, no meu coração. E eu vou te contar, nós como pastores, eu falo por mim, eu comecei a conversar com os pastores, a questionar a nossa liderança, a questionar o nosso trabalho, a questionar os nossos resultados, a questionar para onde que nós estamos indo. Alguém vai falar: pastor, por que você começou a questionar tudo isso? Por quê? Porque, de fato, eu quero ter frutos. Alguém aqui quer ter frutos? Eu quero ter frutos, eu quero avançar, eu quero prosperar, eu quero ter uma família abençoada, eu quero que meus filhos cresçam no temor do Senhor. É isso que eu sonho. Eu quero ter uma igreja, um ministério abundante. É isso que eu creio. É isso que eu sonho e eu acredito que Deus tem para mim. Mas você sabe,
Aconteceu duas coisas no decorrer desses dias. Uma foi porque o Ricardo Martins, não sei se os irmãos viram, que é o corretor da Maybrook, ele fez um videozinho fazendo uma piadinha com o Garavelo. Não a videira do Garavelo, mas com o Garavelo. E no vídeo ele está lá com o filho dele, ele olha para o horizonte e ele lembra justamente o Simba, do Rei Leão. E ele olha para o horizonte e aí o filho dele pergunta, fala, pai, até onde vai o nosso condomínio? Ele virou e falou, nosso condomínio vai até aonde morre o sol. Bonito, poético. Mas aí o menino vira e fala, pai, e aquela parte preta lá escura? Ele virou e falou, lá é o Garavelo. Não vai lá não. Lá é perigoso. Foi uma brincadeira. Mas você sabe, tem coisas que Deus usa para nos abençoar, para abrir os nossos olhos, para saltar algo nas nossas vidas. Eu acho que aqui a maioria não esteve no Empreendedores esse final de semana. E aí nós tivemos no Empreendedores nesse final de semana, e aconteceu algo muito interessante. Quem que estava lá? Ricardo Martins. Ele acabou de pregar, eu estava ali recebendo, e eu fui acompanhá-lo até a sala do pastor Aloysio. Eu estava ali, comecei a conversar com ele, o pastor pediu para eu ir receber o Pablo Marçal. Fui, recebi o Pablo, ele entrou na sala, nós estávamos lá conversando, e eu fui pegar no pé do Ricardo. Por que você fez essa piadinha com o Garavelo? Eu falei, não, foi só uma brincadeira, pastor, e não sei o quê. O Pablo perguntou para mim, falou assim, do que vocês estão falando? Eu falei, ele fez esse vídeo aqui, mostrei o vídeo para ele. Mas aí aconteceu um negócio muito interessante. Veio o momento do Pablo Marçal pregar, e ele pregou uma palavra que diz, ele decifrou, ele descreveu o que é a videira Igreja em Células. O que é o nosso slogan, a nossa visão. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro. Ele bateu nessa tecla e ele descreveu toda a visão. Que a nossa casa é uma extensão da igreja, que nós estamos aqui para conquistar a geração. E você sabe, aconteceu um negócio interessante. Ele abriu um momento de perguntas. Quando ele abriu um momento de perguntas, uma pessoa levantou, estava lá atrás, e essa pessoa falou, Pablo, como que eu faço para descobrir a minha identidade? Ele bateu. Ele falou, você não pode ser da videira. Você não pode ser da videira. Aí ele pegou e aproveitou para fazer piada, merchandising para o Garavelo. Ele falou, você só pode ser do Garavelo. E eu gritei, falei, não senhor, não é do Garavelo não. Alguém vai me ouvir falando isso aqui? Você pode perguntar, pastor, o que você está querendo nos dizer? Ele falou, você não sabe qual que é a sua identidade? Você não sabe que está lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26? Você não sabe que Deus te fez a imagem e semelhança? Você não sabe que Ele te deu domínio, Ele te deu autoridade sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra? Pastor, o que você está querendo mostrar com isso? Eu vou falar uma coisa para você. Naquele momento, uma lupa se abriu na minha vida. E eu falei, eu preciso começar a mudar algumas coisas. Eu preciso ajudar os meus irmãos a terem identidade. Nós precisamos assumir uma identidade, irmãos. Hoje eu estou aqui na posição de seu pastor, para que você possa verdadeiramente saber quem que você é. Ele falou, lá na pregação ele falou, e eu preciso falar para você. Você tem noção da batalha que nós estamos envolvidos? Você tem noção da autoridade que foi te dada? Você tem noção do que é expulsar um demônio? Você tem noção do que é servir a Deus todos os dias? Eu estou te falando porque você não foi criado como uma espécie comum. Não, você recebeu a imagem e semelhança de Deus. Então eu vou te falar nessa noite, você precisa entender isso. Você foi criado com a capacidade de refletir a imagem de Deus, a tal ponto que todas as criaturas, elas deveriam submeter a nós. Nós devemos manifestar aquilo que está em nós. Estou te contando porque você foi criado com racionalidade. Você tem uma mente poderosíssima.
Você é alguém que tem a moralidade dentro de você. Você é capaz de separar o certo do errado. Você tem criatividade dentro de você. Você tem a capacidade de relacionar com Deus e com as pessoas. Nenhuma espécie na face da terra tem essas capacidades, mas você tem. É isso que nós fomos criados. E vamos ser sinceros, isso tudo antes da queda. Mas veio a queda. O diabo entrou em cena. E o diabo, ele entra em cena para quê? Para separar o homem do seu Criador. Por causa do pecado, o homem agora ele entregou essa autoridade ao diabo, governa o diabo. Isso levou o homem a se tornar escravo do pecado. Mas vamos ser sinceros, já não é mais a sua realidade, já não é mais a sua vida. Eu estou te falando porque as pessoas que estão lá fora, as pessoas que estão lá no mundo, que não nasceram de novo, é elas que estão perdidas, é elas que estão vivendo sem propósito, elas estão vivendo sem a noção real das coisas, de valores. Vamos ser sinceros, irmãos, o mundo caminha de mal a pior. O mundo está agora mesmo enfrentando um caos, porque nós não sabemos como é que vai ser o dia de amanhã. Vamos ser sinceros, nem as leis mais são parâmetros para nós. Porque um juiz, ele fala um negócio hoje, amanhã ele pode mudar. Um juiz decide algo aqui, o outro pode chegar, e ele tem uma outra interpretação e desanda tudo. Eu estou te contando porque os valores estão se perdendo. O mundo vai cada dia de mal a pior. Mas alguém vai falar, pastor, o que é isso? Eu estou te contando, é o mundo vivendo sem Deus. Mas essa não é a sua realidade. Você nasceu de novo. Você é nova criatura. Você é templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, o que a palavra de Deus diz? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O vosso corpo, querido, ele tem um dono. Você serve a um Senhor. Você foi trazido de volta à posição original. Você foi trazido de volta à posição de governo. Eu estou te falando porque você não deveria mais viver uma vida qualquer. Você não deveria ser uma Maria, mas vai com as outras. Preste atenção, foi pago um alto preço pela sua vida. Mas para isso, você precisa entender que a partir de então, você deveria viver para honrar a Deus, para servir a Deus. Você tem o Espírito Santo aí dentro, portanto você precisa tomar posse dele na sua vida. Ah, pastor, eu não sei se isso é para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Vou te falar algo muito sério hoje. Você precisa assumir o Espírito Santo dentro de você. Entender que o Espírito Santo, ele não está aqui para te condenar, te acusar. Pelo contrário, ele é o ajudador. O Espírito Santo, ele vai te capacitar em todas as coisas. A palavra lá em João capítulo 16, versículo 13, a Bíblia diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Eu vou te falar uma coisa, pergunta para o Espírito Santo. Você precisa tomar uma decisão, pergunta para o Espírito Santo. Você precisa entrar num negócio, pergunta ao Espírito Santo. Você precisa decidir por um curso, pergunta para o Espírito Santo. Você tem que tomar uma decisão e parece que está difícil demais, pergunta para o Espírito Santo. Você precisa comprar um carro, uma casa, algo, pergunta para o Espírito Santo: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer para mim? Eu estou aqui hoje te trazendo de volta para a sua posição. Eu fiz questão de escrever, nós precisamos nos reencontrar. Nós precisamos, irmãos. Eu vim aqui, talvez você pode estar pensando: pastor, por que você está fazendo essas perguntas para mim? Eu estou te fazendo essas perguntas para você se reencontrar, para que você não venha estar perdido, porque você é a linha de frente. Se você não conseguir transmitir o que está no nosso coração, o que pesa sobre nós, eu vou te falar uma coisa: muitos serão prejudicados.
Hoje a minha preocupação é justamente essa, é que você possa viver Cristo. O que Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Olha para cá, você acha que se o Senhor, Ele morreu na cruz por amor a você, Ele não vai te dar todas as coisas que estão no seu coração? Você acha que Ele não quer fazer? Você acha que Ele não quer te abençoar? Você acha que Ele não quer te prosperar? Você acha que Ele não quer mudar a sua história? Ah, pastor, é porque você não entende, né? Não, eu vou falar uma coisa para você. Que dia que você vai decidir sair da miséria? Que dia que você vai decidir sair da pobreza? Sério? Que dia que você vai acreditar que Deus, Ele pode te usar assim? Que Ele pode fazer milagres através de você? Que Ele pode fazer milagres na sua vida? Que esses milagres vão testemunhar a obra dEle na sua vida? Eu estou te contando porque tem que começar em você. Tem que começar na sua vida. Sério, irmãos. Hoje eu vim aqui para trazer um pouco de luz para você. Porque, em geral, como eu já falei, adiantei aqui, nós vivemos um tempo muito difícil. As pessoas estão presas. As pessoas estão presas nas circunstâncias, nas pressões da vida. Elas estão sem esperança, vamos ser sinceros. As pessoas estão sem fé. Mas muito me preocupa quando eu tenho uma turma que é a minha linha de frente e ela mesma não crê. Aí me vem a pergunta: o que nós estamos ensinando? O que nós estamos transmitindo? Até onde que nós vamos? Porque a pressão vai vir. O Senhor, Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Ou você acha que todos os dias da vida de Jesus foi dias de tribulação? Não foram. Eu estava conversando também, quando você vê agora essa série The Chosen, o que dá para perceber? Que Jesus, Ele era muito contente, muito feliz. Alguém pode falar: não, Jesus viveu na pobreza. Não, Jesus não viveu na pobreza. Tanto é que Ele tinha um tesoureiro. Só tem tesoureiro quem tem uma quantidade de dinheiro. Então pare e pense um pouquinho. Agora, se Jesus não viveu na pobreza, se Ele tomou o seu lugar de pobreza, por que você ainda tem que viver na pobreza? Por que você ainda tem que viver na miséria? Alguma coisa tem que acontecer. E tem que começar em você. Tem que colocar o pé sobre as águas. O mar tem que abrir. Algo tem que acontecer. Eu estou te contando isso hoje porque alguém vai falar: pastor, mas você não sabe a pressão que eu vivo. Eu vou te falar uma coisa. Vou te falar, a pressão faz parte. Porque a pressão vai forjar algo em você. Ela vai forjar algo em você. Mas a pergunta é: você acha que a vida inteira ela tem que ser uma vida ruim? Não, não pode. Não, tem que ter o dia da bonança. Tem que ter o dia da desforra. Tem que ter o dia da celebração da vitória do Senhor na sua vida. Tem que ter dias de conquista. Ah, pastor, por que tem que ter dia de conquista? Porque eu vou te falar uma coisa. Porque as suas conquistas serão os seus testemunhos. As suas conquistas é que vão mostrar o quanto o Senhor, Ele é poderoso na sua vida. Estou te falando porque é tudo uma questão de você repensar a sua vida, repensar as áreas da sua vida. São dias que eu vim aqui, e eu posso dizer para você, de você voltar a aproximar de Deus, de você depositar sua fé em Deus, de você depositar sua confiança no Senhor. Eu estou te falando porque você precisa assumir e entender que o Senhor tem pensamentos bons a seu respeito. Deus quer te tirar do natural. Deus quer te levar a experimentar o que você ainda não experimentou. Eu estou te falando de relacionamento, estou te falando de intimidade. É você conhecer os planos de Deus para você. Sério, irmãos, quando eu viro aqui para você e pergunto para você: escuta, qual que é o seu alvo daqui 5 anos? É porque tem que ter algo que está queimando em você. Pastor, não tem nada. Não, deixa a vida me levar. Não. Eu me recuso.
Eu me recuso a assumir o padrão desse mundo, porque o padrão desse mundo é esse: é nascer, crescer, viver e morrer. Não, tem um propósito de vida, tem algo para ser celebrado, tem algo que você precisa testemunhar, e só você pode fazer isso. Hoje eu vim aqui para falar isso para você, sabe? Você precisa entender que Deus tem planos a seu respeito, e Ele quer te usar sim. Ah, pastor, por que você está falando isso também? Olha para cá. Deixa eu abrir um leque na sua cabeça. Nós estamos com 2 pastores sendo enviados agora. Nesse domingo nós vamos enviar o pastor Rafael, vamos enviar o obreiro Wendel Miranda. Eles estão sendo enviados. O pastor Rafael está indo para Portugal. O Wendel, ele está indo para Santa Helena de Goiás. São 2 extremos. Mas deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar. Você vai ficar. E eu vou falar uma coisa para você. A pergunta é: o que você vai fazer? Ah, mas eu andei tanto tempo com o pastor, foi tão bom. Foi maravilhoso, ótimo, glória a Deus, honra ele na partida dele, presenteie ele, fala palavras de amor, abençoa ele, tudo que você puder. Mas a pergunta é: como é que você vai acordar no outro dia? O que você vai fazer no outro dia? Você vai persistir no seu sonho? Você vai persistir em querer avançar em Cristo Jesus? Ou você vai ficar lamuriando? Ah, porque agora acabou, não tem jeito. Será que não tem jeito? Será que Deus não tem planos maiores a seu respeito? Será que Deus não quer te levar a viver o que você ainda não viveu? Ah, pastor, por quê? Por que você pergunta para mim aqui qual que é o meu alvo para o final do ano? Eu vou te falar uma coisa, querido. É para saber se você tem tido sonhos. Ou se você é daquele seguinte: não, eu tenho um, se eu tiver 2 está bom. Não, eu tenho um, é porque é o seguinte, porque eu tive medo, e aí é melhor cuidar do que eu tenho. Será que é só isso? Não, quando você olha para a parábola dos talentos, o que o Senhor ele falou? Olha, o Senhor veio e entregou para que eles pudessem sair para negociar. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor ele tem te dado unção, o Espírito Santo tem de você, é para que você saia a negociar, é para que você não se sinta intimidado, é para que você não tenha medo. Os irmãos estão comigo nessa noite? Eu estou te falando porque nós fomos chamados para isso, nós fomos chamados para fazer a diferença, nós fomos chamados para liderar. Então eu vou te falar, o que vai acontecer na videira do Caravelo depende muito da sua liderança. É de você sair da zona de conforto. Ah, pastor, é porque eu tenho dificuldade de evangelismo. Então se eu tenho dificuldade no evangelismo, é nessa área que eu vou avançar. É nessa área que eu vou avançar. Eu vou melhorar. O que eu preciso? Eu preciso ler mais, eu preciso avançar mais. Eu vou fazer, eu vou dar uma resposta. Eu vou ser uma resposta. Eu vou atrás do sim. Eu não vou viver em cima do não. Ah, porque eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz. Não. Já que você falou que tudo posso naquele que me fortalece, então assume o Senhor. Assume o Senhor. Agora eu vou falar sério. Peguei no pé do obreiro, mas agora eu vou falar sério. Esses dias nós estávamos conversando, eu e ele, o pastor dele, pergunta para ele. Estou falando do Douglas. Ele, o pastor dele falou para ele, falou: irmão, por que você não foi atrás das próteses? Hoje as próteses são modernas. Se ele crer, ele vai sair da cadeira de roda. Ah, pastor, como que vai ser? Não sei. Se vai ser por prótese ou se a perna vai crescer, eu não sei. Eu não posso limitar ao milagre de Deus. Eu não posso simplesmente aceitar e achar que está tudo normal. Não, peraí. Tem que acontecer alguma coisa. Tem que ter prosperidade na sua vida. Seu casamento tem que ser abençoado. Você tem que prosperar. Você tem que ter filhos. Você tem que deixar um legado. Você tem que frutificar. Isso faz parte do seu DNA. Essa é a sua identidade. Preste atenção, querido. Hoje eu vim aqui para te falar que você é capaz sim. Você é capaz, você tem o Senhor com você, você tem o Senhor que é por você. Então você precisa mudar a maneira de falar, a maneira de ver. Porque a maneira que você se vê é muito ruim. É muito ruim quando você não acredita em você. É muito ruim quando você fica simplesmente a Deus dará. Não, você não está a Deus dará. Eu estou te contando isso, é uma verdade nessa noite. A palavra de Deus lá no Salmo 139, já estou encerrando.
Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que o Senhor está em todo lugar? Você crê que o Senhor está te guardando? Você crê que o Senhor está te protegendo? Você crê que o Senhor é por você? Então eu vou te falar uma coisa, quero encerrar falando isso aqui para você. Você precisa voltar a relacionar com Deus, querido. Aqui está algumas chaves que eu preciso, não tem como eu falar, terminar minha palavra e não falar isso para você. Você precisa voltar a orar. Não é essa oração de Maria vai com as outras, não. É oração, é aquela oração que toca os céus. É sua oração de comunicação. É você falar para o Senhor: Senhor, vem cá, eu estou aqui, eu sou seu filho, me ouve o meu clamor, porque tu me sondas, o Senhor me conhece, eu estou precisando do Senhor. Pastor, por que eu preciso disso? Olha, eu vou te dizer, para que as pessoas aprendam e compreendam e percebam que você não é comum. Você não é comum. Você, quando abre a boca, você é guiado pelo Espírito Santo. O Senhor já brotou, colocou dentro de você as palavras que vão surgir. Eu estou te falando para que você, quando você for fazer reunião de discipulado, você não vai lá simplesmente para ter um entretenimento. Hoje eu ando muito preocupado com isso. Muito preocupado com isso. Não, vamos aqui só tomar um lanchinho aqui, tá bom. Vamos aqui pegar, se der para pegar relatório, bem, se não der, depois os irmãos passam para mim pelo celular. Você acha que é só isso? É só um acompanhamento que qualquer secretário é capaz de fazer? Não. É você ter vida fluindo de você. Precisa fluir. Você é um discipulador. Você é alguém fora da média. Mas você sabe, você só vai ter essas coisas, você só vai ter essa identidade na medida que você relaciona com Ele. Porque quanto mais eu relaciono, mais eu pareço. Sabe, eu estou falando isso aqui para você. Eu estou te falando porque é fato. É fato isso que eu estou te contando. Peça para que Ele sonde o seu coração. Peça para que Ele molde a sua identidade. Ah, pastor, eu não estou sentindo, eu não estou percebendo. Olha para cá, você não anda pelo que você sente. Mas você sabe de uma coisa? Você percebe a circunstância. Você percebe quando uma porta fecha. Você percebe quando uma porta se abre na sua vida. Você percebe quando é o Senhor que está fazendo, quando Ele está movendo. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo em você. Você precisa ser guiado. É homens e mulheres que são guiados pelo Espírito. É homens e mulheres que percebem a direção do Senhor na sua vida. Que percebem que tem sabedoria. Não é sabedoria comum, não. Não é sabedoria desse conhecer natural, não. É o conhecer espiritual. Vou te falar uma coisa. Para de ser natural, filho. Hoje eu vim aqui para te chamar de volta. De volta para o lugar da sua realidade, da sua origem, do propósito do Senhor. Ah, pastor, como que é isso? Não, é voltar a sonhar nos sonhos de Deus. É deixar que o Senhor te cerque por detrás, por diante. Que o Senhor ponha a mão em você e Ele te conduza como uma flecha que vai alcançar o objetivo. É alguém que vai fazer a diferença. É alguém que não está simplesmente para constar. Não, eu estou aqui, mas eu não sei até quando que eu vou estar. Não! Rejeite isso da sua vida. Rejeite a passividade da sua vida. Rejeite a indiferença da sua vida. Vai ali para somar. Sabe, você não entra numa reunião de discipulado simplesmente para constar. Pelo contrário, você vai ali para somar. Você vai ali para ser bênção. Você está ali para dar uma palavra de vida. Você está na reunião do seu pastor. Quando você entrar para a reunião, vai ali para ser um com ele, para entrar nas guerras, para somar. É isso que o Senhor está nos chamando nesses dias. Estou te contando, volte a ler a Bíblia. Sabe? Eu falei isso hoje para os pastores. Ontem eu estava conversando com eles um pouco sobre isso. Alguém vai falar: não, pastor, eu leio a Bíblia. Não, leio esporadicamente. Eu fiz essa pergunta para eles. Falei: irmão, vocês estão lendo a Bíblia? Eu falei: não precisa responder mais nada, não. Volte a ler.
Talvez é isso que você está precisando. Ah, pastor, por que você está falando isso? Estou te falando porque quando você anda com alguém, na medida que você é íntimo dessa pessoa, você vai começar a pegar os traços dessa pessoa. Estou te falando que na medida que você andar com o Senhor, relacionar com o Senhor, ter intimidade com o Senhor, você vai começar a perceber que você não é uma pessoa comum. Você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa fora da média. Você é alguém que é instrumento nas mãos de Deus. E há uma unção que jorra do seu interior, porque rios de águas vivas vão fluir do seu interior. É isso que o Senhor está nos chamando. Eu estou te falando de planos grandes. Eu estou te falando de sonhos e planos que são maiores que você. Não estou te falando para viver o natural. Não, filho. O natural qualquer um vive. Acordar cedo e trabalhar, tem muita gente fazendo isso. Mas acordar de manhã e ir trabalhar cheio do Espírito, isso é para poucos. Isso é para poucos. Ter sensibilidade é para poucos. Ser instrumento nas mãos de Deus para expulsar demônios é para poucos. Ser instrumento nas mãos de Deus para levantar uma equipe, para conquistar uma geração, é para poucos. Estou te falando porque precisa voltar a queimar no seu coração. Precisa voltar a arder. Ah, pastor, não é fácil. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, mas eu preciso te chamar para viver dos planos de Deus. Estou te falando porque o Senhor quer forjar em nós. O que eu sinto no meu espírito é que o Senhor está querendo forjar em nós uma liderança nova, um time novo. Mas pastor, como assim uma liderança nova, um time novo, com as mesmas pessoas? É porque a atitude vai mudar. Nós precisamos mudar, né, irmãos? Sabe, não é desmerecendo os pastores que estão indo embora, mas eu vou te contar. Ontem eu estava com o pastor Rafael, estava com os pastores, nós estávamos tendo um momento de comunhão. E uma coisa que o pastor Rafael falou, Deus está extirpando um momento da nossa liderança para criar uma nova estirpe. Então uma coisa é extirpar, é tirar, mas a outra é você criar uma identidade. Deixa eu te falar uma coisa. Vou te falar, vou ser muito sincero com vocês. Vai acabar, está acabando. Até por isso nós vamos mexer nas redes. Ainda não sei nem como é que vai ficar a rede do pastor Rafael. Mas vou falar uma coisa para os irmãos. Nós estamos mexendo nas redes. Nós vamos passar a ter redes maiores. Nós vamos passar a ter discipuladores maiores. Você precisa começar a sonhar coisas maiores. Ah, pastor, como assim? É porque é pesado. Para com isso. Para de ser natural. Deixa Deus te usar. Deixa Deus ser Deus em você. Deixa Deus te levar a sonhar coisas maiores. Então eu vou te falar uma coisa. Vai ser natural no nosso meio ter discipuladores aí com 10, 15 células. Mas isso tem que tomar o seu coração. Você precisa querer. Você precisa desejar. Pastor, o processo vai ser fácil? Não, nem sempre o processo é fácil. Mas eu vou te encerrar falando isso aqui para você. O Senhor está te forjando para você viver o propósito dele. Porque vale a pena. Vale a pena, irmãos. Eu quero te dizer nessa noite. Hoje, a minha palavra para você é essa. É essa. Assuma a sua identidade. Sabe, eu não vim aqui te dar um conjunto de regras. Talvez mais para frente eu vou te dar algumas direções. Mas hoje precisa mudar aqui. Porque a mudança acontece de dentro para fora. Sabe, para de ficar murmurando, para de ficar reclamando, para de ficar com picuinha com você mesmo. Ah, não sei se eu estou bem, ah, não sei se eu sou, ah, não sei se eu sou capaz. Não, peraí, seja a resposta. Seja a resposta, seja instrumento. Quem que eu vou enviar? Vai você. Na hora que o pastor falou, eu preciso, estou aqui. Conta comigo. Eu não sou daqueles que fica chegando atrasado, eu vou lá para constar. Não, não vou não, eu vou lá para somar. Eu vou lá para ser uma bênção. Eu vou lá para fazer a diferença. Os irmãos estão me entendendo hoje? Eu queria abrir. Os irmãos têm alguma pergunta? Antes de nós orarmos encerrando, que já é 9 horas. Gostaria de saber o que te move de fato, pastor? Que assim, sempre a gente tem visto o Senhor sempre buscando, sempre levando as pessoas à frente. A gente sabe que você está ali em muitas funções, até do Radicais Livres, né? Você tem várias fontes de renda. Eu queria saber de fato assim, o que está de fato no seu coração, qual que é a chama que queima, que faz
mover de fato. Vou te fazer uma colocação que você vai ponderar a sua vida. Que a vida é muito curta para não fazer tudo que eu possa fazer. A minha vida é muito curta. Eu preciso me dedicar ao máximo a tudo que eu quero fazer. Eu vou falar uma coisa para você em amor. Você tem tanta coisa que você pode fazer. Você pode ser um vendedor, você pode ser um prestador de serviço, você pode fazer tanta coisa. E eu vou te ser sincero, alguém vai falar, pastor, o que eu preciso? Essa pode ser um tema de uma próxima reunião. Remir o tempo. Vamos ser sinceros. Muitas vezes nós somos procrastinadores. Amanhã eu começo, amanhã eu faço, amanhã eu vou. Você sabe, se eu puder terminar agora, eu vou terminar. Amanhã mesmo, você vai falar, pastor, o que você vai fazer? Amanhã, eu vou te falar, amanhã eu vou acordar cedo e eu vou ir para Aruanã, vou fazer reunião em Aruanã, à noite eu vou pregar numa conferência, vou dormir lá no outro dia de manhã, porque eu não gosto de viajar de madrugada, vou dormir lá no outro dia de manhã, venho embora para poder ficar com a minha família, para dedicar a minha família, porque eu sei que domingo tem culto, eu tenho que preparar para o culto, eu tenho que preparar meu espírito. Aí você fala, e aí, como é que você faz? Cada coisa no seu devido lugar. Mas eu dou ao momento aquilo que eu preciso fazer. Então, se você começar a fazer isso, você vai ver, a paixão nos move. A paixão te move. Sonhos te movem. A identidade, ela te leva a fazer o que você não imaginou. Você sabe, Jesus morreu naquela cruz. Não é porque ele era só bonzinho, mas porque ele nasceu para aquilo. Ele nasceu para aquilo. O dia que você orar, e eu desafio você, ora ao Senhor, fala para o Senhor, fala, Senhor, o que isso quer de mim? Você vai ver a grandeza dentro de você. Vou te falar, quando eu digo para vocês que o Pablo Marçal, ele veio na videira nesse último final de semana, eu não sei, eu acho que tem como você pedir para o Vitor depois, para poder você comprar o áudio, para você ouvir a mensagem. Você sabe, a nossa visão, irmãos, a nossa visão tem tudo. A nossa visão, ela engloba uma vida acima da média. Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Como é que você pode contentar com pouco? Como é que você pode contentar com um casamento meia boca? Como é que você pode contentar com uma vida miserável? Sério. Como é que você, sendo discipulador da videira, você ainda tem uma mente limitada. Aí você fala, pastor, mas isso não é para todo mundo, não, isso é para todo mundo. Todo mundo que é nascido de novo, que tem o Espírito Santo dentro de si, você é vencedor. Você sabe, vencedor não é ter uma coroa na cabeça, vencedor é ter uma identidade. Eu preciso saber quem que eu sou. Os irmãos estão entendendo o que eu estou te falando? Mas o slogan não para por aí. Cada casa é uma extensão da igreja. Você sabe, na minha casa tem que ter paz, tem que ter alegria, tem que ter harmonia. E eu preciso trabalhar para proporcionar isso. Eu preciso trabalhar para proporcionar. Aí alguém vai falar, pastor, como é que você faz? Eu vou te falar. Como é que eu faço? Eu peço ajuda. Todo mundo sabe aqui que é a frase que eu carrego. Me ajuda. Me ajuda. Você sabe o que eu quero essa frase em outras palavras? Precisa ter favor seu. José tinha favor onde ele entrava. Você precisa ter favor. Você precisa orar para ter favor. Senhor, eu quero prosperar, me ajuda a ter favor. Me ajuda a comprar mais barato para que eu possa economizar mais. Me ajuda a ganhar nesse negócio. Alguém vai falar, você está passando a perna? Não estou passando a perna em ninguém. Eu sou muito sincero, eu falo para tudo e para todos. O que eu estou fazendo? Mas eu sou sincero comigo mesmo. Porque no final eu quero abençoar a minha casa. Mas o que mais? Nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, cada casa é uma extensão da igreja, conquistando a nossa geração. Eu vou te falar uma coisa. Você quer ver um problema? Você quer ver um problema que você tem hoje? Se você não gerar segundo a sua espécie, você não ganha essa geração. Só tem um caminho para nós ganharmos essa geração. Se nós gerarmos segundo a nossa espécie. Sabe por que eu louvo a Deus? Porque eu acabei de enviar um pastor, agora estou enviando mais 2. E os meus pastores, eu falo diante de Deus,
Pergunta para eles. Eu estou sempre falando para eles, vai. E te digo mais, se meu pastor chegar amanhã e falar para mim, vai, estou com as malas prontas. Pastor, mas você mora numa casa boa, você vai embora. É só uma casa. A bênção não é a casa, a bênção é a minha família. Amém, irmãos? Pode perguntar. É porque ele está gravando. Dentro da nossa visão de igreja, qual que é o momento que o senhor enxerga como adequado para um discipulador casado transicionar para a rede de adultos? Eu acho que o momento que ele não dá conta mais de correr, ele poderia transicionar. Pastor, como assim? Então eu vou te contar. Não dá mais para mim, que sou um ancião, querer correr como menino, de 20 anos. Você vai falar, pastor, como assim? Não, 20 anos de idade, eu vou te contar, com 22 anos de idade, eu ficava até 4 horas da manhã no monte. Com 24 anos de idade, eu ia para as tendinhas do monte, para o povo impor as mãos e eu caí no retetê. Mas eu vou te falar, hoje, quando vai dando 11 horas da noite, o farol vai baixando. Na hora que dá meia-noite, eu falo, já estou cansado. Então, assim, você precisa, sério, irmãos, você precisa saber qual que é a sua idade. Seu corpo te cobra. Seu corpo te cobra. Então, se você me perguntar, pastor, qual que é uma idade de transição? No momento que você sentir que você não dá mais, você quer ver uma coisa também que vai te puxando? Filhos te puxam. Filhos te pressionam. Você quer ver os irmãos, o João mesmo está aqui. O João, todo domingo, ele me chama. Todo domingo, o João me chama para sair. Eu falo para ele, João, não posso, meu filho tem que dormir, meu filho agora, ele tem aula amanhã, às 6 horas da manhã, tem que acordar. É porque eu não quero? Não. É porque agora a minha casa, ela tem uma rotina. Então isso me atrapalha muito, Rafael. Então você precisa entender que existem os tempos na sua vida. E eu vou te falar. Alguém vai perguntar, pastor, qual que é o melhor momento da minha vida? É o momento que você está vivendo hoje. Se você vive plenamente esse momento, Deus vai te dar sabedoria para viver ele. Sabe, eu estava falando isso. Eu estava falando isso para um irmão ontem. Ontem eu estava falando isso para ele. Ele virou para mim e falou para mim, pastor, como é que você lida com seus filhos? Eu ainda tenho uma dificuldadezinha com meus filhos. Você vai falar, pastor, como assim? O Pedro é fácil resolver os problemas do Pedro. Porque para o Pedro tudo resume em futebol. Se eu jogar Wagner em 5 minutos de futebol com o Pedro, nós resolvemos o problema. O problema é o outro que quer correr. O problema é o outro que quer aventurar e quer subir na árvore. Ele fala, vamos pai. Eu falo, não dou conta. Qual que é o problema disso? É quando você já é pai velho. Eu reconheço que eu sou. Eu reconheço que já tem coisas que eu não dou conta. Esses dias para trás eu fui num parque aquático, tinha lá o tal do kamikaze. Olhei para ele. Ele olhou para mim e falou, vem. Eu falei, vou não. Aí você vai falar, pastor, como é que é isso? Eu já fui muito. Você acha que eu já não fui aventureiro? Eu já fui. Mas hoje eu tenho que pensar no dia de amanhã. Amanhã eu tenho que trabalhar. Se eu machucar, acontecer qualquer coisa, tem gente que depende de mim. Você entendeu, Rafael? Então, isso tudo é fruto de quê? Oração, maturidade. Você precisa orar por isso. Ah, é porque eu cansei. Cuidado para ele não seja natural. Você sabe, o natural, quando ele sai, a tendência é ele apagar o Espírito Santo dentro dele. Qual que é a minha oração por você? Não apaga, não. Eu fiz todas as transições, irmãos, todas. Eu saí da rede de jovens, eu falo para você, eu saí da rede de jovens para a rede de adultos, tinha acabado de fazer uma cirurgia bucal. O pastor só me ligou e falou para mim, falou, você vai assumir a rede do Walter. Eu respondi para ele, ok. Alguém vai falar, mas você queria? Não, não é questão de querer. Eu estou numa posição como pastor, que agora eu preciso servir. Eu estou aqui, eu decidi servir. E aí, você fala, pastor, como é que você encara isso? Eu encaro normal.
Aí, nesse inteirinho, eu passei a ter filhos. Agora eu vivo minha vida para servir a rede de adultos e os meus filhos foram chegando. Aí você sabe, quando teve o problema do Buriti, que nós não assumimos o Buriti, eu fiquei quase 2 anos num período sabático. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe qual que era meu sonho? Era ir pregar no encontro, mas não podia. Eu não tinha rede. Aí você fala, pastor, como é que você ficava? Eu ficava chorando. Pergunta os pastores. O Rafael está aqui, os outros ele chegou depois. Mas eu falava, eu só queria ter um púlpito para pregar. Porque eu fui chamado para isso. Então eu te conto. Não tem nada melhor do que você estar no centro da vontade de Deus. Sabe, quando eu era menino, eu agia, falava como menino. Mas agora eu cresci. Agora eu preciso ser ancião. Entendeu? Mais alguma pergunta? Pergunta, irmãos. Eu gosto de ser questionado. Eu queria avançar nisso com os irmãos. Eu queria avançar nisso. Vou te fazer uma pergunta que eu mesmo vou responder. Hoje eu estava com o Jonathan, e aí talvez vai despertando aí. Mais uns 10 minutinhos aqui com os irmãos antes de orarmos. Hoje eu estava conversando com o Jonathan, e a pergunta do Jonathan, para mim no final foi essa. Pastor, como que faz para chegar no final e achar que foi em vão? É justamente você procurar acertar e olhar os seus frutos. Hoje, um dos fatores de eu estar aqui com os irmãos é porque os nossos frutos não são bons, irmãos. Nossos frutos, nossos resultados não são bons. E você sabe o que mais me preocupa? Porque eu estava mostrando para ele hoje. Nós fazemos muita coisa. Os irmãos mobilizam para arrecadar dinheiro. Os irmãos mobilizam para fechar encontro. Os irmãos mobilizam para colocá-lo no cursão. Os irmãos mobilizam para batizar. Mas qual que é o problema? No final nós estamos perdendo. Nós estamos perdendo. Qual que é a minha preocupação? Qual que é a identidade? Será que nós estamos tendo identidade? Será que nós estamos conseguindo transmitir identidade? Porque eu vou te responder. As pessoas não vão embora se elas souberem quem elas são verdadeiramente. Só vai embora se ela for Maria, vai com as outras. Porque se ela for Maria, vai com as outras, ela vai atrás de toda sorte de vento de doutrinas. Ela vai. Pastor, mas o que faz ela permanecer conosco? Eu te digo, identidade. Saber quem que eu sou. Eu sou dessa casa. Eu sou dessa família. Eu não vou negociar esse negócio. Entendeu? Mais alguma pergunta? Algum questionamento? Do culto, da casa, da célula? Nós vamos mudar isso, irmãos. Eu quero ter reunião com os irmãos. A minha ideia é ter reunião. Então, você pensar que igual nós fazemos o culto aqui de liderança, não vai ser isso. A minha ideia é que você possa vir, perguntar, tirar suas dúvidas, que você possa ter relacionamento comigo. Entendeu? O senhor tem uma agenda, qual que é a sua estratégia para o senhor organizar o seu dia a dia, seu tempo com a sua família? Qual que é a sua estratégia para você não esquecer as coisas que fossem importantes para você? Agenda. Você sabe, foi te dado um negócio que é poderoso. Olha aqui minha agenda. Dá para ver? Agenda. Só que tem um outro negócio aqui que é chamado notas. Você usa o seu notas? Alguém vai falar, pastor, como assim notas? Você sabe, aqui no notas eu tenho uma palavrinha mágica, chamada urgente. Eu tenho 3 notas que para mim são urgentes. Tem urgente Radamés, urgente Garavelo, urgente Igreja Videira. Ou seja, são 3 pastas de tarefa, onde eu separo o que eu preciso resolver. Então você pergunta, pastor, como é que é? Enquanto eu não resolver, ela não sai daqui. Eu tenho uma agenda, então, que eu coloco ali as minhas tarefas. Você está entendendo? Então, hoje, então vocês estão falando aqui, mas hoje eu faço fono, para prestar contas para os irmãos. Minha dicção melhorou. Alguns anos para cá, os irmãos têm percebido que a dicção está melhorando.
É porque você tem que ser meu feedback. Se você falar para mim não melhorou, eu vou ter que esforçar mais. Mas eu quero lembrar os irmãos, eu falo para os irmãos, toda semana eu tenho uma sessão de fono. Eu vou lá e fico parecendo menino. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Estou te falando para os irmãos porque hoje eu faço isso. Hoje eu faço musculação, faço um treinamento e por fim eu passei a nadar. Por um lado eu precisava nadar, porque o médico recomendou. Por outro, eu vou com os meus filhos. Então é um momento que eu tenho com os meus filhos. Mas está onde? Na agenda. Você quer ver uma coisa, Luana, que também eu estava conversando com os irmãos, com os pastores, e eu estava conversando com eles. Tirar férias. Você precisa aprender a tirar férias. Você precisa ter um planejamento de vida. E esse planejamento começa em você. Você sabe que muitas vezes você não tira férias, você não aproveita melhor a vida, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí você faz o seguinte, você chega lá em junho, final de junho, você fala, nossa, está chegando julho, vou entrar de férias, vou me organizar para sair de férias. Qualquer lugar que você for comprar passagem vai ficar caro. Qualquer lugar que você decidir viajar vai ficar caro. Mas você sabe, se você tivesse agora, se você começasse a planejar agora, nós estamos no mês de maio, as suas férias de dezembro ou de janeiro, pode ter certeza, sai muito mais em conta do que você imagina. Mas por quê? Porque falta planejamento. Então eu vou te falar, pastor, como é que é a sua agenda? Eu te digo, as minhas férias do meio do ano, elas já estão projetadas. Já aluguei automóvel, já aluguei hotel, já comprei passagem. Mas como é que você faz? Vou pagando. De uma forma que não me aperta, mas eu vou pagando. Quando eu chegar lá, e olha que eu não sou de ficar postando foto. Alguém vai ver, vai falar, está vendo? Ele é rico. Mal você sabe que eu vou atrás. Mal você sabe que eu fico pesquisando na internet. Como comprar o pacote mais barato? Como comprar o negócio mais barato? Eu tenho orado por uma coisa, mano. Vou contar uma outra coisa aqui para os irmãos. Eu tenho orado para ficar rico. Eu estou te contando agora para depois você não ficar escandalizado comigo. Amém, Mateus? Para você não ficar escandalizado. Alguém vai falar, pastor, como assim você quer ser rico? Não, não é que eu quero ser rico para esbanjar. Eu quero ser rico para cumprir o propósito de Deus. Eu quero ser investidor. Esses dias o pastor Aloysio mostrou lá, que lá no país que ele foi, lá eles compram as crianças que estavam numa carvoaria. Elas eram escravas, e custa $1.500. Eu fiquei pensando comigo mesmo, falando, será que eu não posso? Eu falei para o Senhor, me use. Eu quero ter uma casa boa, eu quero ter carros bons, eu quero fazer boas viagens. Então, estou te contando porque hoje eu ainda fico fazendo isso. Mas vai chegar um momento que eu não preciso mais ficar fazendo conta de quanto que eu tenho na conta, quanto que dá, se dá para fazer o mesmo. Eu desafio você. Você está comigo nessa noite? Você crê nisso para a sua vida? Fala, Douglas. Aleluia, pastor. Estou vendo o senhor falando da agenda e não sei se eu quero pedir, sugerir, mas o senhor ensinar algumas coisas práticas assim mesmo, como usar uma agenda, organizar ou notas ali de organização. Acho que a pergunta da Luana ali é a minha também. É simples, tá bom. Não, eu quero fazer mesmo. Eu conversando com esse irmão hoje, eu vou confessar para os irmãos, eu acho que é Deus que está me forçando isso. Fazer essa reunião com os irmãos, sentar com esse irmão hoje. Então, assim, eu acho que algumas coisas eu vou ter que começar a ajudar os irmãos. Eu acho que o Espírito Santo que está me impressionando a isso. Eu não sei que ponto que vai, mas eu vou ser sincero para os irmãos igual. Ele falou para mim, pastor, nós somos um grupo de irmãos, nós temos um grupo, e nós queremos aprender sobre prosperidade. Nós queremos ouvir o Senhor. Eu falei para ele, irmão, pode marcar, eu vou ajudar vocês. Mas você quer ver uma coisa, Douglas, que pode te ajudar, e ser muito breve nisso que eu estou te falando? Primeira coisa, hoje, quando você chegar em casa, na hora que você tomar o seu banho, antes de dormir, você para 5 minutos. 5 minutos. O que eu tenho que fazer amanhã? Começa por isso. Quais são as resoluções do dia de amanhã? Aí você vai enumerar. Quando você enumerar as resoluções, você depois vai colocar elas como escala de prioridade. O que é prioridade? Os irmãos estão entendendo o que eu estou te falando? Então, quando você colocar na escala de prioridade, você sabe o que você precisa fazer primeiro e as demais coisas.
Então, só para você ter ideia, hoje eu tinha uma agenda. Eu tinha uma agenda hoje. Ela já estava programada. Mas o que me aconteceu? Ontem para hoje, eu amanheci com o dente doendo. E aí, o meu médico, meu dentista, só podia me atender. Ele falou, pastor, você vai ter que vir umas 11 horas. E você vai ter que aguardar, porque ele vai estar numa outra cirurgia. Você sabe, eu aguardei até 11h40 para ele começar. E quando ele foi começar, eu fiquei 1 hora na cadeira do dentista. Quebrou minha agenda. Pastor, o que você faz? Já peguei o que eu tinha agendado, que era para 11h30. Falei para o irmão antes, eu falei, não vou poder, vamos ver se nós conseguimos depois. Quando eu vi que não podia, o que eu já peguei? Já peguei a agenda e já levei para outro lugar. Então, já marquei com ele, segunda-feira. Já coloquei na minha agenda. Quando você faz isso, você começou a fazer o quê? Detectar. O que eu preciso fazer? Segunda coisa que você tem no seu celular. Então, esse é o Notas. Depois do Notas, o que você tem? Você tem uma agenda. Então, começa a inserir no agendas. Então, se você fala assim, pastor, como é que é? Eu tenho aqui, alguém vai falar, não precisa. Você precisa de alguma coisa te lembrar que você tem culto domingo? Eu vou te falar uma coisa. Não precisa, mas eu tenho lá na minha agenda. Domingo, das 9 ao meio-dia, eu tenho culto. E das 4h30 às 10, eu tenho culto. Aí você fala, não, mas não precisa. Você sabe, eu não sei se é uma mania de eu ver que eu tenho muitas tarefas para fazer. Talvez seja. Mas quando eu abro, ele me mostra lá. Daqui 1 hora você tem culto. Eu acho esse negócio maravilhoso. Eu acho de Deus, vai te ajudar. A natação é a mesma coisa, a fono é a mesma coisa, porque já tem os dias. Eu vou só encaixando as outras coisas nas lacunas. Você vai ver que você vai ser muito mais produtivo. Lembra que eu falei agorinha? Lembra que eu falei para você, passe a remir o seu tempo. Você vai ser muito mais produtivo se você remir o seu tempo. Eu falo para você, talvez você ainda não está preocupando com isso, mas preocupa. A sua vida é uma breve vida. Você tem uma eternidade, mas enquanto você estiver aqui, trabalhe para que você possa ter o tempo a seu favor. Amém, irmãos? Vou te pedir, faça um compromisso com você mesmo, de ler a palavra de Deus. Faça o compromisso de orar. Começa com você. Hoje eu não estou aqui pedindo para você insistir com os seus discípulos, não. Começa com você. Só cobre o que você mesmo faz. Porque se você fizer, pode ter certeza, algo vai acontecer no nosso meio. Algo poderoso vai passar a acontecer no nosso meio. Amém, irmãos?